Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre segurança pública. Nos 3 primeiros meses do ano, foram registrados 210 prisões de agressores contra mulheres. Esse número representa um aumento de 229% em relação ao mesmo período do ano passado. O estado do Rio de Janeiro possui 14 delegacias de atendimento à mulher. Essa estrutura montada tem ajudado a polícia no enfrentamento contra a violência às mulheres. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, a polícia conseguiu proteger 200 mulheres nos 3 primeiros meses desse ano. A eficácia do trabalho aparece quando se traça um comparativo com o ano passado. Só no começo de 2019, houve um aumento de 229% nas prisões de agressores. Mas ainda há dados preocupantes. Segundo o dossiê da mulher, a cada 5 dias, uma mulher é vítima de feminicídio. 56,4% das mortes foram cometidas por companheiros ou ex. E 62% das mortes ocorreram dentro da residência. Eu converso com a delegada Ana Lúcia da Costa Barros. Ela é titular da Delegacia de Atendimento à Mulher do centro da cidade. Muito obrigado, doutora, pela sua presença. Eu gostaria de uma análise da senhora em relação aos fatores que contribuíram para o aumento do número de prisões dos agressores às mulheres. De acordo com as ocorrências na delegacia, a gente consegue perceber que isso muito se deve ao encorajamento dessas mulheres em denunciar. No passado, a gente acredita que elas tinham muito mais receio de fazer essa denúncia em sede policial e hoje a gente acredita que elas estão encorajadas e isso vem refletido nesse aumento de prisões. De onde que vem essa coragem? Porque o modo de agressão é o mesmo, né? Culturalmente, a gente observa que as mulheres são vítimas, né? O que provocou essa mudança de comportamento? Podemos dizer que as redes sociais, essa globalização da informação vem contribuir muito, porque a informação chega muito mais a essas mulheres, dos interiores, de regiões menos abastadas. Isso hoje tem chegado mais ao conhecimento delas a informação. E a Polícia Civil, ela não se preocupa só, principalmente a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, a gente não se preocupa só com a questão da punição do crime. A gente já trabalha com a prevenção. E falar em prevenção é falar também em informação, em levar informação, tanto ao público agressor, quanto às vítimas. No caso, então, a polícia protegeu 200 mulheres nos 3 primeiros meses desse ano, né? Isso. A gente diz que toda vez que a gente consegue encarcerar um agressor de mulher, a gente está evitando tantos 200 e tantos feminicídios. Porque, na verdade, o feminicídio é o avançar desse ciclo abusivo de violência. Normalmente a gente percebe nas estatísticas e nos atendimentos que o ciclo desse relacionamento abusivo, que em regra a violência doméstica é sempre com o companheiro, o namorado ou o cônjuge, esse ciclo de violência ele começa com a violência moral, a violência psicológica, vai para a violência patrimonial, e isso vai evoluindo, até que chega na violência física. E a mulher, muitas das vezes, ela não percebe que ela sofre um ciclo de violência porque ela acha que violência é só agressão física. E, na verdade, ela não percebe quando ela é humilhada, quando ela é subestimada, quando ela é subjugada por esse agressor. Ela ainda não acha que está num ciclo de violência porque os padrões que ela aprendeu, que ela ouviu, ou de repente um padrão familiar, isso seria um padrão de normalidade. E ela só acha que está sendo violada na sua integridade enquanto mulher, quando vem a questão física. E quando vem a física é um passo para o feminicídio. Certamente na sua rotina, a senhora ouve vários depoimentos em relação ao histórico dessas agressões, né? É muito importante a gente voltar a esse caso que a senhora acabou de responder em relação ao que é violência e o que não é violência. Mas assim, existe um estágio inicial que a gente precisa alertar para a mulher, né? Começa de que jeito? A gente consegue perceber pelas estatísticas que a violência começa pela violência psicológica, que é aquela violência e a violência moral, normalmente elas andam juntas, que é justamente os xingamentos, quando ele começa, você é uma burra, exemplificando, você é uma idiota, você não sabe fazer nada, ou seja, sempre atributos pejorativos no sentido de reduzir a mulher, de diminuí-las frente àquele agressor. Porque a ideia do agressor, consciente ou inconsciente, a psicologia vai dizer melhor, ele é sempre subjugar, ou seja, sempre ter a mulher em padrão inferior a ele, para que ele possa dominar a relação. Então, começa com esses xingamentos, com a violência psicológica, no sentido de ameaçar. Se você sair de casa, ou se você me largar, quem vai sustentar nossos filhos? Eu não vou te dar dinheiro. Se você me largar, você não fica com mais ninguém. Ou seja, até ameaças de morte, outros tipos de ameaças e temores que a mulher vai constranger a mulher a continuar naquela relação doentia, naquela relação não saudável.
É absurdo uma situação da mulher que é vítima da violência e ainda se sente culpada por essa violência, mas isso é muito comum, né? Isso é muito comum e a gente tenta o tempo todo alertar a população e isso também passa pelos próprios policiais, enfim, por todos os profissionais, não digo só da segurança pública, acho que atendem essas mulheres no sentido da humanização do atendimento e não revitimização. Porque, em regra, por vários jargões grosseiros e até pré-julgamentos do servidor público que vai atender essa mulher ou do seu vizinho, do seu amigo, ou seja, das demais pessoas da população, de acreditar que a culpa é dela. Se você está nessa situação, por que você ainda está com ele? São jargões muito comuns. E, na verdade, a culpa não é da mulher. E é isso que a gente tem o tempo todo, e isso também é um fator que melhorou a questão das denúncias, que as mulheres hoje já estão começando a entender melhor de que a culpa não é delas. Qual deve ser o procedimento da mulher em relações assim, de risco? Na verdade, a gente pede sempre que essa mulher procure a delegacia para que a gente faça a questão, óbvio, da punição desse agressor. E eu digo que, na verdade, essa mulher, quando ela faz isso, eu gosto muito de esclarecer, ela não faz isso só para resolver essa questão entre ela e aquele agressor. A situação vai muito além. Quando ela vem denunciar em sede policial, ela está ajudando outras mulheres que vivem ou que viverão numa situação idêntica dela ou similar. Porque todos os dados, quando ela traz essa informação para a polícia, a gente trabalha com dados. O ISP compila esses dados justamente para quê? É com base em dados, estudos científicos que conseguimos implementar políticas públicas para favorecer, né, para combater a violência contra a mulher e mais do que isso, no caso da polícia, até para a gente tentar ver estratégias de melhor enfrentamento a esse tipo de violência. Bom, hoje no estado nós temos 14 delegacias, né, de atendimento, de apoio à mulher. Essas delegacias são suficientes para cobrir essa mancha criminal? São 14 delegacias especializadas em atendimento à mulher. Tá? Elas são suficientes porque a mulher, na verdade, ela não tem só a DEAN. A mulher vítima de violência, ela pode denunciar, pode e deve em qualquer delegacia. Ela tem a opção de se direcionar a uma DEAN, mas ela tem também a opção de registrar na delegacia do bairro dela, que normalmente é a delegacia mais próxima. Para as mulheres que ainda se sentem não confortáveis com o ambiente de delegacia, eu queria que a senhora explicasse para elas o que elas vão encontrar numa DEAN, ou seja, que tipo de profissional, que tipo de apoio. Nas delegacias especializadas de atendimento à mulher, os policiais são capacitados para esse tipo de atendimento da forma, né, humanizada, ou seja, de escutar essa mulher, porque ela muitas das vezes ela está pedindo um socorro, mas ela se sente retraída, envergonhada. A gente ainda se depara muito com essa questão da vergonha, da mulher ter vergonha de se abrir. Né? Em regra, todos os plantões de DEAN têm uma policial mulher, para aquela que não se sinta à vontade de conversar com um policial homem. Eles são capacitados o tempo todo para não ter pré-julgamentos dessa questão. Ela vai em sede policial poder requerer medidas protetivas de urgência para que esse agressor seja um pouco limitado na sua liberdade, de forma a não constrangê-la para prosseguir o processo. É a questão da distância, né, em relação ao agressor? Isso, distância, proibição de contato via telefone, via e-mail, por rede social, por qualquer tipo de e-mail. Isso o judiciário que vai definir, mas o pedido começa na delegacia, na sede policial. Em até 40 horas esse pedido é remetido ao judiciário. Então, e na capital, né, aqui no Rio, a gente tem essa resposta muito rápida, que existe, né, um projeto Violeta, que é de medidas, casos muito graves, são enviados por e-mail, então essa decisão vem muito mais rápida, mas pela lei são 48 horas. Em sede policial, ela vai ter um encaminhamento para a rede de apoio, existe toda uma rede, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente fala de uma rede de amparo. Então, existe os centros integrados, centros de referência da mulher, ou seja, todos os outros demais órgãos estatais, né, empenhados nessa missão, e esse encaminhamento condiz com um encaminhamento, por exemplo, para a Defensoria Pública, para que ela possa ter o amparo jurídico necessário, por exemplo, para pedir um divórcio, tem a questão dos filhos, todo o amparo jurídico, ela é encaminhada para psicólogos, para assistente social, ou seja, para definir outras áreas, né, outras questões que talvez inibam um pouco ela de sair desse ciclo de violência, pela dependência econômica, normalmente do agressor que ela tem. Agora, é muito importante a gente conseguir entender o que é violência patrimonial contra a mulher. A Lei Maria da Penha, né, que vem em 2006, vem muito bem boa hora definir os 5 tipos de violência contra a mulher. Né? A violência moral, psicológica, física, sexual e a patrimonial. Então, ela define a violência patrimonial, como o nome já diz, é aquela que vai quanto patrimônio dessa mulher. E como se configura isso no caso concreto, né? Normalmente é o homem que segura a mulher que trabalha, ele que maneja todo o dinheiro, a renda dela, ela não tem autonomia sobre sua própria renda.
é aquele que pega o celular dela, ou seja, qualquer objeto pessoal, tá? Quando se fala de destruição de objetos pessoais, a gente está falando em violência patrimonial contra a mulher. Então não pode ser tolerado que ele pegue o seu celular, que é de uso pessoal, e destrua. Nem que seja sob o pretexto de dizer que foi ele que comprou, mas é dela, objeto de uso pessoal. Seus objetos de trabalho, é muito comum. Por exemplo, uma autônoma, uma cabeleireira, com raiva, né, na questão da discussão, ele destrói o secador de cabelo, a sua escova. Então, qualquer objeto de trabalho, dentista, médica, qualquer coisa que seja de seu uso pessoal, seus livros, seu material de estudo, tudo que for pessoal, que ele venha destruir, danificar, ocultar dela, inclusive documentos. Não é muito incomum que os agressores venham a suprimir certidão de nascimento dos filhos, documentos pessoais, carteira de trabalho, identidade, seja, documentos que ela vai precisar para tentar uma vida autônoma, ou seja, para conseguir um emprego, para dar entrada em qualquer processo de divórcio. Então, tudo isso é violência patrimonial. Doutora, muito obrigado pelas suas informações. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.